Olá, queridos alunos. Hoje a gente vai começar as nossas interpretações históricas falando de pensamento, de século das luzes, do iluminismo. Estamos no século XVIII, vamos falar tchau para a idade moderna e vamos falar oiê para a idade e para a história contemporânea. Isso mesmo, o pensamento iluminista, ele marca o início desse pensamento novo do século XVIII, que vai mover a Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, vai mover várias revoluções na América, como as independências da América Espanhola, Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira. Então, isso é o pensamento por trás de vários fatos históricos. Vamos nós? Começando aqui, ó. Precursores iluministas, pensadores, né, que anteveram características que foram muito usadas depois no século XVIII. Começando pelo pensador inglês, né, o Sr. John Locke. Aliás, para você é o Sir John Locke, né? Ele é um pensador contratualista e ele vai defender o quê? Ele vai defender um contrato social entre o homem e o Estado. Por quê? Porque para ele o homem é uma tábula rasa, o homem é uma lousa em branco, e o meio, a sociedade, constrói esse homem. O homem é um ser social. Então o Estado no qual ele vive tem que ser um Estado bom, um Estado positivo, para desenvolver tudo isso nesse ser. Então o que ele vai falar? De liberdade política, de liberalismo político, que é uma das características do iluminismo. Ele vai defender, inclusive, dois poderes políticos e não mais a monarquia absolutista. Ele já defende o poder executivo e o poder legislativo. Executivo seria o poder administrativo dos reis e o legislativo seria a função de fazer as leis com o parlamento britânico, tá? Outra coisa que ele defende são os direitos inalienáveis do homem, entre eles a vida, liberdade, propriedade, felicidade e igualdade. O que é isso? Todos têm direito à vida e o Estado deve garanti-la. Isso é um princípio de segurança social, tá? Liberdade política, né, de poder ir, vir, participar dos princípios políticos. O Estado tem que defender também a propriedade. O Estado tem que evitar guerras, daí vem o princípio de felicidade. E a igualdade é a igualdade jurídica, de que todos são iguais perante a lei. Ô, Bel, mas o que é um direito inalienável? É um direito que o Estado deve garantir aos seus cidadãos, tá? Esses direitos foram pensados primeiramente pelo senhor John Locke. Inclusive, esses direitos inalienáveis foram também a base para a Declaração de Independência dos Estados Unidos e também para a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. Seguindo, outro precursor, René Descartes, francês, vai falar de racionalismo, isso mesmo. Vamos dar uma comparada nesses pensadores? Aqui atrás, no senhor John Locke, a gente tem um filósofo, um pensador empirista. Ele achava que o meio, né, o mundo externo, constituía o homem. Já o de baixo, que é o senhor René Descartes, ele fala o contrário, do racional, do dentro, do interior, para desenvolver habilidades. Então, o racionalismo é diferente da empiria, tá? E aí, como é que esse racionalismo se apresenta para o René Descartes? Ele acreditava que o homem deveria partir o seu pensamento de dúvidas, né, de questões, de questionamentos no sentido de incômodos que ele tem que pesquisar. Mas não é qualquer dúvida, né? É uma dúvida possível de ser pesquisada. Esse é o ponto de partida para esse plano, para esse método cartesiano, que é o método científico dos iluministas, tá, gente? Então, ele partiria de dúvidas metódicas, né, de dúvidas possíveis de serem pesquisadas. Depois, faria toda uma análise dessa pesquisa, negando todo o conhecimento anterior, como se partisse do zero o seu conhecimento. Aí vai fazer afirmações simples, afirmações mais elaboradas, até concluir com uma grande análise, que é a resposta para a dúvida metódica originária. Então, esse passo a passo é o método cartesiano de pesquisa, que é o método científico dos iluministas. Mas tudo começa assim, ó, penso, raciocino, cogito, organo orum, né? Então, penso, logo existo, tá? Aqui tem ele, para você conhecer, como também tinha no slide anterior, o senhor John Locke, eles têm uma coisa em comum. O nariz imprescindivelmente elaborado pela mamãe e pelo papai deles, né? Olha a narina desse senhor e olha a narina desse senhor. Mas, enfim, vamos seguir. E aqui nós temos, né, uma pitadinha de humor. Essa é uma personagem argentina, é a Mafalda, né? E ela tem uma frase dela reapropriada do pensamento do René Descartes. Para ela, penso, logo incomodo mesmo, né? Seres pensantes incomodam, criticam, avaliam, e é bom pensar mesmo, né, gente? Vamos seguindo? Terceiro precursor iluminista, o senhor Isaac Newton, que vai falar de mecanicismo, de movimento, de universalismo. Isso mesmo. As leis da física são leis universais, são leis da natureza. E é isso que o iluminista quer.
O iluminista quer explicar o mundo, quer explicar a natureza, quer explicar o meio onde ele vive. Então, as ideias newtonianas, elas foram muito absorvidas nesse seu universalismo pelos iluministas. Para ele, o universo, né? Para ele quem? Newton. O universo estava em constante movimento, que é daí que ele vai falar das suas leis fundamentais da física. Primeira lei da física, né? Inércia, tendência dos corpos de permanecer do jeito que estão. Segunda lei da física, força é igual a massa vezes a sua aceleração. E, por fim, a terceira lei da física, que é ação e reação, é a tendência que os corpos têm de fazer uma força e o corpo no qual eu faço a força reage com uma força de módulo igual no sentido contrário, tá? E aqui, mais uma imagenzinha para você ver, até a maçã na árvore aqui, ó, que ele teria visto cair, blá, 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 aquela historinha, né, de que ele começa a falar de gravidade e tudo mais. Seguindo, nós vamos para as características fundamentais do iluminismo, e aqui eu coloquei, né, uma escultura chamada O Pensador, né, de um artista plástico chamado Rodin. E vamos lá, que a primeira é o racionalismo, né? O racionalismo do René Descartes vai ser a base do pensamento iluminista. O que é isso? A razão é a base do conhecimento. A lógica é a base do conhecimento. Então, tudo parte dessa racionalidade, tá? Segunda característica são os liberalismos. Liberalismo político significa ampliação da participação política, defesa da república, de vários poderes. Liberalismo religioso é uma crítica aos estados que até então definiam religiões oficiais e, ao mesmo tempo, a defesa de um estado laico, que é o estado sem interferência de nenhum tipo de religião, seja protestante, seja católica, seja islâmica, ou qualquer que seja. E o liberalismo econômico, que tem uma tela só para ele, para eu explicar, no vídeo 2 de iluminismo. Então, o que é, só para ter uma noçãozinha, que depois a gente aprofunda no liberalismo econômico. Liberalismo econômico é uma crítica ao mercantilismo e à intervenção do Estado na economia, né? O Adam Smith, que é o pensador que propôs esse liberalismo econômico, acreditava que a economia deveria se autorregulamentar, tá? Individualismo também é uma das características do iluminismo. Isso que significa? Que o pensamento ele tem que estar voltado para um grupo pequeno, para o individual. Isso também é uma crítica ao coletivismo, né, comum, né, nos séculos anteriores ao 18, que é o século iluminista. Mais uma característica, o método científico do René Descartes, que vai ser o método de pesquisa dos iluministas. E para terminarmos, o despotismo esclarecido. O que é isso? Alguns reis absolutistas, vendo o cenário ideológico se modificando, vão reapropriar características iluministas. Então, eles são déspotas autoritários com uma certa claridade iluminista. Déspota esclarecido. E por enquanto a gente para por aqui, que eu vou gravar um outro videozinho para o restante do iluminismo. Tem um nome muito criativo, chama Iluminismo Vídeo 2, o próximo. Gente, beijinho e até o vídeo 2.